nós iremos iniciar uma nova etapa no nosso canal, que irá se chamar Desenhos Avançados. Na primeira etapa, nós fizemos neste caderno alguns desenhos. Nós tivemos as aulas teóricas conceituando alguns termos. Nós tivemos também as nossas aulas de desenho prático, de desenhos, ok? Nós vimos também que trabalhar com o caderno, dependendo da idade do aprendiz, não é muito recomendável, porque as folhas soltam e principalmente a capa, e também porque quando nós retiramos uma folha, se eu arranco essa folha aqui, eu comprometo a folha par dela. E nós vamos a seguir aprender a fazer este formulário. Eu já fiz essa aula, já expliquei essa aula, e logo após ter terminado a aula, eu já fui a uma livraria e o que eu fiz? Eu fiz o procedimento de encadernar este gabarito. Então, como sempre, uma folha em branco, outra folha em branco, e a partir daqui vem os xerox deste gabarito. Então, fica fácil para trabalhar, porque, como já falei, eu posso virar a folha, olha só. Diferente do caderno de capa dura, que é difícil virar a folha. E se por acaso eu precisar arrancar uma folha, não vai comprometer o nosso caderno. Então, eu fiz aqui um caderno com 50 xerox, ok? Vamos à aula então, para poder fazer este gabarito aqui? Vamos lá, é só prestar atenção e fazer bem devagar. Ainda em tempo. Nessa etapa, nós iremos também fazer os desenhos com contrastes, né? Nós iremos trabalhar com esse fuminho ou cotonete para poder fazer esse aspecto de claro e escuro, de sombras, ok? Então, se preparem que essa nova etapa do nosso canal vai ser muito bacana, mas muito bacana mesmo. Eu espero vocês. Um abraço. Tchau. Quando eu adotei esse caderno para fazermos os nossos desenhos, os nossos padrões, eu havia escolhido por um motivo. Porque ficaria tudo em um só local, você teria todos os desenhos guardados, só que tem que... o que eu percebi é que com o passar do tempo, ao manusear o caderno, ele solta e fica uma coisa chata você ficar com o caderno. E depois que ele solta, é muito difícil de colar. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um modelo, um gabarito, que nos possibilite encadernar, ok? E você pode fazer 50 xerox, encadernar 50, você pode fazer 100 xerox, encadernar 100. Então, não tem um número estabelecido de folhas, ok? Mas vamos lá. Vou passar para vocês as medidas que nós iremos utilizar, ok? Então, nós iremos deixar aqui na margem esquerda uma distância de 2 centímetros. Este vai ser o nosso primeiro passo. Ok, nós vamos precisar de um lápis bem apontado, de uma borracha, uma régua, uma caneta, ou uma caneta esferográfica, ou então uma caneta nanquim,
ok? Para fazermos esse desenho. Vamos tirar, porque por enquanto eu só estou dando as medidas. O segundo passo que nós vamos fazer, após marcar 2 centímetros aqui e 2 centímetros na parte inferior, nós vamos marcar este 1 centímetro na parte superior. Nós vamos marcar aqui e vamos marcar aqui 1 centímetro. E após fazer essas duas marcações básicas, é que nós iremos fazer aos poucos o desenho. Bem, qual que vai ser a nossa medida? Esses quadrados terão 5 centímetros e meio. Este espaço, 1 centímetro. Este quadrado, 5 centímetros e meio. Esse espaço, 1 centímetro, 5,5, e este pedaço aqui vai ser o que vai sobrar. Então, nós não temos que nos preocupar com ele, com a medição dele. Então, na horizontal vai ser este desenho. Na vertical vai ser 1 centímetro, 5 centímetros e meio, 1 centímetro e 5 centímetros e meio, ok? Então, essas são as nossas medições. Após esse terceiro quadrado, nós vamos dar uma distância de apenas 5 centímetros. 5 não, 0,5, meio centímetro. Este quadrado maior, ele vai ter 9 centímetros. Aqui vai ter meio centímetro e o outro vai ter também 9 centímetros. Então, essas são as medidas. Mas nós iremos fazer essas medidas passo a passo. A outra vantagem que este gabarito tem é que nos nossos trabalhos anteriores, como que nós fazíamos? Nós, no início, trabalhávamos com quadrados, né? Só quadrados, e nós, na parte, virávamos o caderno para ter, então, alguns outros tipos de quadrado. Deixa eu passar aqui. Esse aqui não tem, só pegar o outro caderno. Este caderno, ele possui na sua frente, né, que aqui é a frente do caderno, nós tínhamos os nossos quadrados, aonde que nós fazíamos os nossos desenhos, e depois nós viramos o caderno para poder fazer outros desenhos de quadrados maiores para poder treinar. Um outro detalhe, nós trabalhamos durante esses últimos 9 meses com 2 tipos de desenho, com 2 tipos de aula, aliás. As aulas teóricas, que foram essas aqui, aonde nós íamos definindo alguns conceitos e posteriormente fazendo um desenho. E nós tínhamos também as nossas aulas práticas, que era onde nós fazíamos os desenhos, né? Cada um com sua numeração, cada um com seu nome, ok? Bem, o que nós vamos fazer agora com esse tipo de gabarito? Nós teremos uma aula teórica. As teóricas ficarão nessa primeira linha, onde nós iremos definir, deixa eu escrever direito, né? Onde nós iremos definir conceitos,
E nós iremos aqui fazer algum desenho que complete a nossa definição. E nós iremos usar estes outros 9 quadrados para aprendermos algum padrão novo ou então repetir algum padrão já antigo. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse espaço com 2 ou 3 padrões diferentes. E neste espaço de 9 centímetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer a composição. Nós vamos dividir esse espaço com cordas e iremos aplicar aqui os padrões que nós utilizamos na parte superior. E nós temos esse outro espaço aqui que pode ser utilizado. Caso haja alguma dificuldade em fazer algum desses padrões que forem explicados acima, nós temos a oportunidade de fazer ele em um tamanho maior, né? Que geralmente alguns desenhos, eles pequenos, eles são muito difíceis de fazer. Então, nós fazemos primeiro num espaço maior para depois refazer esse desenho em um espaço menor. Então, este novo gabarito, ele vai resolver um monte de defeitos que foram detectados durante esses 9 meses de aula que nós ministramos aqui pelo canal, ok? Então, mãos à massa e vamos fazer. Nós vamos pegar a nossa folha A4, que é uma folha padrão que existe, tá? Vamos pegar a régua, vamos fazer uma marca na parte inferior, encostando bem encostadinho aqui no 0 e marcar o número 2. A mesma coisa nós vamos fazer na parte superior, encostar aqui no 0 e marcar no 2. E vamos fazer a nossa primeira reta. Sempre lembrando que nós encostamos o lápis no ponto, encostamos a régua no lápis e depois nós vamos aqui na parte de baixo ajeitar a régua para que ela se encaixe no ponto, ok? E aí nós fazemos a reta. Outro detalhe, tente fazer essas retas com a mão mais solta possível, porque é um esboço. Posteriormente, nós iremos fazer essas linhas com a caneta, ok? E essas linhas vão ser apagadas. Vamos virar a folha. É preferível virar a folha para nos dar melhor mobilidade. Nós vamos, então, colocar aqui. Ele tá com um monte de coisa aqui, deixa eu abrir espaço. Nós vamos marcar aqui, encostar no 1 e marcar no 0. Encostar no 1, na linha que é o 1 e marcar o 0. Então, nós estamos fazendo a nossa margem na parte superior ou no cabeçalho. Então, essas duas linhas, elas são fundamentais. Os nossos quadrados, eles irão ficar neste espaço. Então, o que eu fiz? 2 centímetros e 1 centímetro. Isso nós temos que respeitar. Bem, agora, o que nós faremos? Nós vamos marcar os pontos, as distâncias que são. Você se lembra? 5,5. Vamos encostar no 0. Aqui, ó, a própria régua já nos mostra a distância. Se eu fizer a marcação assim, quando for fechar os quadrados, ele vai ter diferença. Então, aqui, ó, eu já mantenho a régua a uma certa distância dessa primeira linha. Eu encosto ali no 0, vou marcar 5,5 e depois
vou marcar 6,5, que é a distância desse segundo quadrado. Eu vou andar a régua e vou marcar novamente 5,5 e 6,5. Eu vou andar novamente a régua, encostar no zero e marcar 5,5. A mesma coisa nós vamos fazer aqui na parte inferior ou no rodapé da nossa folha. Começando dessa linha aqui, nós vamos marcar, olha que só que bacana também. A própria folha, se você encostar a régua aqui nessa folha, nessa parte aqui, ó, bem abaixo, ela vai te dar uma posição bem correta da régua, para não ficar com marcações tortas. 5,5, 6,5. Eu poderia contar 1, 2, 3, fazer a conta? Posso, mas eu estou preferindo, para facilitar, andar a régua e não ficar fazendo muita conta, porque neste momento, ficar fazendo muita conta vai nos confundir e não vai nos ajudar. Bem, fiz essas marcações, volto a folha para a posição original e encosto o lápis no ponto, encosto a régua. Agora eu vou ajeitar, verificar se a parte de baixo está correta. Então, a partir daí é que eu vou traçar a minha linha, com a mão bem suave, porque todas essas linhas serão apagadas, ok? Novamente, ajeito, faço a linha, encosto, olha aqui embaixo se tá bem, ok, faço a reta. Encosto e faço a reta. Encosto e faço a reta. Bem, então nós temos as nossas linhas verticais. Agora nós iremos fazer as nossas linhas horizontais. Vamos virar a folha, deixar ela no modo paisagem. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. 5,5, 6,5. Vamos andar a régua. 5,5, 6,5. Vamos andar a régua. 5,5. Mas aqui agora é apenas 0,5. É apenas meio, ok? Vamos para a lateral direita, que agora virou a parte superior, né? Porque nós viramos a folha. 5,5, 6,5. Vamos andar com a régua. 5,5, 6,5. Vamos andar com a régua. 5,5. E aqui, ó, atenção, é apenas meio. E agora nós vamos fazer, então, as nossas linhas, as nossas retas, ok? Sempre lembrando, com a mão bem suave. Fizemos a primeira, fizemos a segunda, vamos fazer a terceira, ok, tá certinho, pronto. Vamos fazer mais uma, ok. Vamos ajeitar o papel de forma que fique bem confortável. Fazemos. E novamente vamos fazer a nossa última linha, ok? Pronto. Vamos colocar o papel na posição inicial e vamos fazer
aqui, ó, colocar no 0, marcar o 9, marcar meio ponto e vai nos sobrar exatamente 9 centímetros do lado de cá. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, encostar a régua bem na linha, marcar o 9 e marcar meio. Vamos então fechar este quadrado aqui. Fazemos uma reta bem leve e fazemos outra reta bem leve também. Nós vamos virar a folha, porque nós vamos agora medir este espaço aqui. Se nós temos 9 assim, nós temos que ter 9 também aqui. 9, vamos aqui, encosta no 0 na parte superior e marca o 9. E aí, então, nós fazemos a nossa última reta. Pega o ponto, vê se tá certo, e aí, então, traça a linha. Bem, este é o nosso gabarito, a primeira etapa, que é o desenhar. Vamos agora fazer o quê? Nós vamos apagar todas as linhas que que nós não iremos utilizar. Fazemos isso bem devagar. A gente não apaga assim, ó. A gente apaga puxando, olha. Porque eu não corro o risco de, ao fazer esse movimento, amassar o papel. Eu puxo, ok? Encosta a borracha e puxo, encosta a borracha e puxo. Aqui, ó, eu vou empurrar para fora. Aqui, ó, eu vou empurrar para fora. Porque se eu ficar fazendo assim, eu corro o risco de fazer o quê? De amassar o papel. Por isso que eu falo que nossas linhas têm que ser bem leves, bem suaves, para facilitar na hora de apagar, ok? Bem, eu já apaguei todas as linhas que não me interessavam no exterior do desenho. Pronto, dou uma limpada e agora eu vou seguir aqui e apagar as linhas que não me interessam. Essa linha não me interessa, essa linha não me interessa, essa linha não me interessa, ok? Essa linha, opa, apaguei aqui. Não era para ter apagado essa daqui, tá? Porque esse desenho, ele termina aqui e aqui embaixo é outro desenho. Então, agora eu vou subir. Não me interessa, não me interessa e não me interessa. Então, eu apago essas linhas. Agora, eu vou na vertical e apago as linhas que não me interessam. Apago esta e pronto. Agora, nós vamos para o nosso quadrado maior, que é de 9 centímetros. Então, são essas duas linhas aqui que estão a mais. Então, eu venho aqui ao centro e apago essas duas linhas e apago também essas duas linhas. Eu preciso apagar tudo bem apagadinho? Não, eu preciso apagar o suficiente para que eu consiga visualizar os quadrados. Porque com um monte de linha para lá, para cá, para lá, fica difícil visualizar os quadrados. Então, agora eu vou fazer o quê? Utilizando a caneta ou uma caneta nanquim, eu vou realçar estes quadrados. Como que eu vou fazer? Eu vou encostar a caneta bem aqui na quina do quadrado e vou fazer o traço até esse aqui, essa outra quina. Se você tiver dificuldade, você pode fazer um ponto, outro ponto,
um ponto, outro ponto, um ponto, outro ponto, ok? Mas eu acho que não vai necessitar de ter todo esse cuidado, porque você está atento e você vai conseguir fazer tranquilamente, ok? Vamos fazer da mesma forma aqui, ó, um ponto, outro ponto, um ponto, outro ponto, um ponto, outro ponto. A lápis, hein? Bem, agora eu encosto a caneta, ajeito a régua, faço o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro. Como este é um gabarito que vai ser modelo para os outros, não custa nada perder um tempo fazendo essas marcações, um ponto, outro ponto, para evitarmos passar de um quadrado, além das marcações. Encosto a caneta, encosto a régua, venho, venho, venho. Ok? Faço um ponto bem na quininha, aonde forma esse ângulo de 90 graus aqui. Ok? Pego a caneta, encosto no ponto. A parte de baixo eu encaixo, ok? Ok? Tá tudo certo. De um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro. Pego o lápis. Faço um ponto, faço um ponto, faço um ponto, faço um ponto. Esse é um ponto. Tem que ficar exatamente na quina. Encosto a régua na caneta, pus a caneta no ponto, encosto a régua e ajeito na parte inferior. Muito bem, estamos quase acabando as linhas horizontais. Um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Ok, vamos lá. Encosto a régua e faço as retas de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro. E agora falta apenas mais duas linhas, que é deste ponto até este ponto, deste ponto até este ponto. É uma linha. Vamos lá. Encosta, ajeita a régua, ok. Faço a reta, paro, faço a reta, paro. E a nossa última linha na parte horizontal, mas nós estamos fazendo verticalmente porque é mais fácil para mim trabalhar na vertical. Só que tem que este aqui, eu vou ter que segurar a régua aqui com muita força. Então, para que ter este trabalho? É preferível pegar a folha, virar a folha e fazer aqui tranquilamente, sem estresse, sem ficar apertando régua, ok? Encosto no ponto, encosto no outro ponto, faço a ligação de um ponto ao outro e novamente faço a ligação de um ponto ao outro. Volto o meu papel para a posição inicial. O fato de fazer os pontos já nos ajuda bastante. Por quê? Porque nós já temos aqui, ó, um ponto, o outro ponto, o outro ponto. Então, vamos lá? Faço a primeira reta, faço a segunda reta, faço a terceira reta e faço a última reta. Vamos colocar, tem um ponto aqui, faço a reta, faço a reta, faço a reta, aqui,
ajeito a régua, faço a reta, faço a reta, faço a reta, ok? Vamos para o outro ponto, aqui, maravilha, faço ponto, faço ponto, faço ponto, aqui, ajeito a régua, faço, tô falando faço ponto, faço a reta, venho aqui, fecho esse quadrado e venho aqui e fecho esse outro quadrado. Venho aqui, eu podia ter ido aqui direto, né? Mas não tem problema, eu volto agora. Faço uma reta, faço uma reta, faço uma reta e faço a minha última reta. Olha que maravilha que ficou. Bem, agora que eu já fiz as linhas definitivas, eu posso voltar com a borracha para poder tirar completamente qualquer marca. Por quê? Porque nós iremos utilizar este gabarito para fazer xerox. Então, qualquer marquinha que tiver, vai aparecer no xerox que nós vamos tirar. Sempre lembrando, quando nós queremos preservar muito um desenho, nós não fazemos assim. Nós empurramos a borracha em um sentido. Eu empurro a borracha nesse sentido, para evitar que amasse a folha, ok? Vamos aqui, passar a borracha. Pronto, eu acho que todas as linhas a lápis indesejadas foram embora. Então, nós temos aqui agora a nossa matriz, o nosso gabarito final, que nós iremos xerocar e aplicar uma espiral aqui, fazendo o encadernamento, ok? Então, boa sorte e vamos lá. Caso o primeiro desenho que você fizer não ficar muito bom, faça um segundo desenho para poder ter um gabarito caprichado, bonito, porque nós iremos utilizar ele durante muito tempo e ele é a nossa base para as outras, como iremos fazer xerox. Se tiver um defeito aqui, o defeito irá se repetir nas outras folhas que nós iremos fazer xerox, ok? Muito obrigada, um abraço e vamos ao trabalho.